Vamos lá, deu às 18, né? Deu às 18. Isso. Pessoal, nós vamos começar o nosso quarto webinar de 2020, né? A gente iniciou esse trabalho lá no meio do ano e a gente tem percebido que a gente tem alcançado os objetivos, né? Que o principal objetivo é transmitir esse conhecimento para as pessoas, né? Que nem todos conseguem estar presentes nas pautas do setor elétrico, né? Tem algumas pautas que são comuns, mas tem algumas que não. A pauta GD não é comum, por exemplo, do cliente que está no Mercado Livre, que às vezes tem outras preocupações, a preocupação de preço, né? Outras questões, né? E a gente tem a pauta GD que alcança tanto o pequeno, o médio e o grande, né? A gente tem investidores interessados no assunto, também tem o pequeno que quer saber como que ele pode melhorar o seu negócio, né? Trazer um pouco de economia e aumentar a sua capacidade competitiva, né? O preço da energia para alguns ele impacta diretamente no negócio, né? Nós desejamos boa noite a todos presentes, senhoras e senhores, e, e esse evento ele tem um título webinar O que esperar e qual é o futuro do mercado de geração distribuído, né? Nós desejamos a todos boas-vindas, desejamos um bom evento. Esse evento, igual eu falei no começo, ele integra um conjunto de iniciativas da Grid de transmitir esse conhecimento ao público em geral, né? Alguns eventos a gente fez dedicado ao pessoal da mineração, mas esse em especial ele abrange um grande público e esses conteúdos são disponibilizados tanto na nossa página do YouTube quanto no LinkedIn, no Instagram. Então, quem não pôde acompanhar, por causa do horário, né, a gente entende, nós vamos disponibilizar todo o conteúdo produzido nesse evento. A gente está comemorando também mais um ano de trabalho, né? A gente viu tudo que aconteceu nesse ano, foi um ano desafiador para muitos, né? Saber lidar com essa situação, os empreendedores e também do lado da gente que está auxiliando eles nessa gestão. Então a gente está feliz sim por ter proposto várias saídas, né, nesse caminho tortuoso, mas também é um momento da gente relembrar o que foi de bom, né, e o crescimento da empresa. E a gente vai nesse evento a gente vai presentear o público presente. Nós vamos sortear no final um kit aí. A gente vai sortear uma bota, um capacete da 3M, mais um caderno da Grid. Vamos desejando também um Feliz Natal para as pessoas que estão presentes. Quem vai estar presente nesse evento, nós convidamos dois grandes nomes para falar e discursar sobre esse tema. Nós convidamos o Rafael e o Daniel. O, o, o Daniel, ele é diretor de operações da More Energia, e o Rafael Gomes, ele é sócio de energia do escritório Lefosse Advogado. Então, a gente está trazendo aí um ponto de vista do empresário, né, que está nesse ramo, e também um ponto de vista regulatório de quem ajuda, né, esses integradores e, e envolvidos no mercado GD. O Daniel, ele atua na empresa líder no segmento de geração distribuída compartilhada. Atua diariamente no desenvolvimento de soluções para prosumidores, além de garantir a qualidade de processo e alocação de energia e recepção dos benefícios e percepção dos benefícios da geração compartilhada. Já o Rafael, por sua vez, ele atua há 20 anos na área regulatória. Tem um tempinho de caminhada aí, né, Rafael? É membro efetivo da Comissão de Direito de Energia da OAB São Paulo desde 2012 e é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Estudos do Direito de Energia, o IBDE. Nós agradecemos os painelistas que tiveram todo um cuidado na preparação desse conteúdo que a gente vai transmitir aqui hoje e nós desejamos um bom evento para vocês. O Henrique, que vai ser o moderador do evento, ele é o diretor da Grid Energia e ele vai facilitar essa conversa, esse diálogo, tanto do âmbito regulatório quanto do âmbito de negócios, né? Eu passo a palavra para o Henrique nesse momento e desejo a todos um bom evento e peço aqui ao pessoal que quer participar do sorteio do presente Grid
quem tiver no YouTube que se identifique, fale o seu nome lá, porque aí a gente coloca na lista para gerar o sorteio no final, né? E bom evento a todos, a gente vai se comunicando aí, tanto pelo chat no YouTube, quanto pelo Q&A, que vocês podem ver, quem estiver aqui no Zoom, ele aparece na parte de baixo. Aí vocês podem mandar as perguntas e a gente vai, no tempo oportuno, fazer essas perguntas para os painelistas. Bom evento, pessoal. Boa Obrigado. tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Joel, pela introdução. Eu gostaria de agradecer também a presença do Rafael e do Daniel aqui no nosso webinário. E boa tarde a todos os participantes também. Agradecer a presença de todos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, da geração distribuída, né? Esse tema é considerado por muitos no setor elétrico, né, como o grande marco do setor elétrico na última década, né? Se a gente imaginar que antes de 2012, né, da resolução 482, não existia a possibilidade de um consumidor com fornecimento em baixa tensão, né, pagar sua conta de energia, diferentemente, né, da forma que era antes, né, de forma passiva o consumidor residencial consumia sua energia durante o mês e no final do mês recebia a conta da distribuidora, ia lá e pagava uma tarifa regulada, né? Antes de 2012 não existia isso. Com a resolução 482, o consumidor pôde agir, vamos dizer assim, de uma forma mais ativa, né? O consumidor com fornecimento em baixa tensão pôde participar do setor de uma forma mais ativa, né? Escolhendo ali como poderia poderia gerar sua própria energia, né? E isso trouxe uma forma de negócio e um olhar diferente para o setor elétrico, né? Hoje a gente trouxe aí duas grandes feras aí do setor. A ideia é a gente começar aqui, vou passar a bola para o Rafael, né? Ele é um especialista aí na regulação, vem acompanhando a regulação desde o início. Rafael vai falar um pouquinho aí dessa evolução, né, de 2002, o andar da carruagem aí, as melhorias que passou o setor elétrico, e falar também, né, Rafael, que a gente quer saber como é que vai ser o futuro da geração distribuída, né? Haja vista que nós estamos aí no setor elétrico passando por grandes mudanças, geração distribuída passando por grandes discussões. Recentemente, até o Tribunal de Contas da União teve que intervir agora, né, e propor, praticamente obrigar a ANEEL a regulamentar uma questão sobre a forma de subsídio do setor. Então, eu queria passar a palavra, começar essa discussão com você e fique à vontade aí para tratar do assunto. Obrigado aí pela participação. Primeiramente, agradecer a você, Henrique, ao Joel, a Grid, aí pelo convite. É um grande prazer aí estar trocando experiências com vocês e agradecer ao Daniel, que estou aqui ansioso também para escutar ele, escutar o ponto de vista de empresário. Como a gente vai ver aqui, eu vou compartilhar um materialzinho. A gente vê aqui que tem uma grande emaranhado jurídico, uma proposta de lei para tudo quanto é lado, TCU dando diretrizes, ANEEL querendo correr com a regulação, ou seja, quando você olha que o momento da regulação está na mão do advogado, alguma coisa está errada. Eu, como advogado do setor elétrico, sempre acho que o setor elétrico está na mão do engenheiro, do economista, daquele que está planejando e está gerando riqueza. O advogado tem que estar para poder auxiliar a dar mais valia aos projetos. Quando você tem a sua segurança jurídica, os seus projetos na mão dos advogados e de um emaranhado de leis e de segurança jurídica, de o que vai vir primeiro, uma resolução na ANEEL ou um projeto de lei? Vai ser do Lafayette ou vai ser do Silas? Vai ser o PLS 232 ou vai vir alguma coisa decorrente da CNP, da reunião da CNPE de quarta-feira, que tivemos novidades nessa quarta-feira agora com a CNPE, dando mais diretrizes decorrentes da decisão TCU. Então, eu vou passar aqui esse panorama, que não é um panorama, vamos dizer, muito céu de brigadeiro, é um panorama que realmente traz uma certa insegurança, mas que, obviamente, a gente tem que ter uma visão otimista e a gente acha que tem uma grande chance do direcionamento ser em prol aí do setor. Bom, já estão visualizando, Henrique? Tá ótimo. Estou vendo aqui, pode mandar brasa. Perfeito.
Aqui, obviamente, só uma introdução, o que a gente vai tratar aqui são dos caminhos da micro e mini geração distribuída. Como o Henrique bem disse, tivemos aí em 2012 uma evolução e realmente a primeira possibilidade dos consumidores cativos terem uma postura realmente de serem realmente gestores de sua energia, fazerem compensações e terem uma figura mais proativa no setor elétrico. Infelizmente, até 2015, até a primeira alteração da 482, tivemos aí cerca de 500 projetos, todos em Minas Gerais, prática por uma questão tributária, de uma falta de conversa entre o mundo tributário e o mundo regulatório. A partir da alteração da 482 e, sim, de uma adesão dos estados federados ao convênio SMS, a gente conseguiu ter uma expansão absurda e que hoje a gente tem um cenário bem positivo em relação à geração distribuída. Tem aqui notícia recentíssima do Canal Energia, que demonstra que a gente está com 4 GB de potência instalada, o que é um número aqui, talvez há 5 anos atrás, a gente nem pudesse imaginar, nem o mais otimista dos empresários, que a gente fosse chegar a esse número, né? Eu lembro que o primeiro grande projeto no Brasil de geração distribuída foi o da Claro, quando a Claro começou a pensar em fazer uma geração remota antes da alteração da 482, a gente conversou lá com o Matar, da ANEEL, com o Daniel, tinha um entendimento a ser tirado do texto original, e a Claro começou a implementar um projeto desse, mas assim, as discussões que haviam no setor, não, isso não vai dar certo, daqui a pouco a resolução vai mudar, isso aqui o primeiro projeto grande que entrar, daqui a pouco isso aqui muda, e agora a gente vê que a gente tem tantos projetos, e isso aqui realmente é uma realidade, não tem mais como voltar. E aí nasce o medo de como é que a gente vai lidar com uma transição que a ANEEL, no meu entendimento, ela conduziu muito mal essa consulta pública 025/2009. Por quê? Quando eu digo que a ANEEL conduziu mal, não é porque ela pendeu para um lado e para o outro. Primeira questão que ela conduziu mal é porque, não obstante ela ter sido a consulta pública de maior adesão, participação e contribuições na história da ANEEL, não vou falar nem do DENAI aqui, mas na história da ANEEL, foi a consulta pública que maior atenção teve da sociedade. A ANEEL começou de um lado e, quando chega em dezembro, quando chega no final do ano, apagada as luzes, ela vai e me solta uma minuta de resolução absolutamente restritiva, tratando uma regra de transição quase inexistente, dizendo que quem entrasse requeresse o acesso, quem requeresse o acesso depois da nova resolução já entraria numa regra nova, ou seja, vilipendiando e esquecendo os conceitos mais básicos de segurança jurídica. Qualquer coisa, não adianta você, mesmo que a gente estivesse falando aqui de subsídio, mesmo que a gente quisesse acabar com subsídio, não há nada mais caro no final do dia para o consumidor brasileiro, para qualquer tipo de consumidor, do que em segurança jurídica, porque isso aqui se transforma em spread, se transforma em preço nos próximos projetos. Então, isso aqui aumenta o risco de produção, o risco de investimento no país. Parece que o movimento do setor e a comoção que esse último posicionamento, essa última minuta de resolução trouxe, o André Pepitone, diretor-geral, e o Limp, que estava na ANEEL naquele momento e era o relator, se pronunciaram rapidamente para poder dizer que aquela resolução não representava uma decisão final, era apenas mais uma parte do processo, porém, naquele momento, até hoje, é o último documento que a gente tem da ANEEL. Então, sobre isso que causa incerteza, insegurança, e é óbvio, a gente tem uma resolução lá que dizia que ia ter uma transição até dezembro de 2019. E a gente tem o último posicionamento da ANEEL, que trata de uma regra de transição bastante agressiva, abrupta e que não traz segurança jurídica e segurança regulatória para os investidores. Então, nesse meio tempo, a gente teve aí uma movimentação de diversos setores que, sem dúvida nenhuma, foi o que culminou a manifestação do TCU, que a gente vai falar sobre ela, o projeto de lei do Lafayette, o projeto de lei do Silas, que acabaram tentando, de uma maneira legislativa, trazer aí os direcionamentos que acabou que a ANEEL enveredou numa confusão na consulta pública 25. Bom, para a gente já fazer aqui o link, o que é essa questão do TCU? Vê que tanto você fala, o TCU vai deixar a ANEEL regular, o TCU não vai deixar a ANEEL regular. O que é essa decisão do TCU, no final do dia, ela foi provocada por uma manifestação do Ministério Público que pedia liminarmente
queria impedir a ANEEL de trazer uma regulação sobre GD. O TCU, na época, considerou que não era cabível uma liminar, que sim, a ANEEL deveria ser analisada no mérito, e no mérito, o TCU é uma decisão administrativa, é uma recomendação, é um entendimento do tribunal de que isso aqui realmente existe algum tipo de subsídio, esse é o entendimento do TCU, não estou dizendo que existe subsídio, mas na linguagem, no entendimento do TCU, existiria algum subsídio e, portanto, isso caberia à ANEEL trazer uma análise mais profunda e uma política em relação de como isso vai ser tratado para os próximos anos. Por quê? Porque a ANEEL não pode fazer política energética. E se há algum tipo de subsídio que deve ser tratado, deve ser diminuído, deve ser desaparecer, isso deve sair da ANEEL algum tipo de proposta, algum tipo de estudo para subsidiar quem? O Ministério, que é o órgão do poder público, é da administração pública direta, é o órgão que deve fazer a diretriz política do setor. Então, é isso que a gente tem. Essa decisão do TCU não impediu a ANEEL de decidir. Muita gente pergunta, nossos clientes perguntam, mas então a ANEEL está impedida de dar uma decisão? Então, se sair uma resolução hoje da ANEEL, ela seria ilegal? Não, ela não seria ilegal. Alguém poderia questionar que essa resolução está em desacordo com as diretrizes, ou que essa resolução não trouxe as diretrizes para o Ministério decidir? Pode haver uma tese. Tudo isso causa insegurança jurídica. Agora, como tudo que está ruim pode piorar um pouquinho, a gente não tem só decisão do TCU, a gente não tem só uma consulta pública inacabada, a gente tem agora uma série de projetos de lei. E eles falam a mesma coisa? Não. Cada um desses projetos está em um trâmite, em uma velocidade, tramitando nas casas legislativas. Então, olha a cabeça do investidor, olha a cabeça do Daniel hoje. Eu tenho várias leis ali apostando corrida. Qual lei que vai sair primeiro? De outro lado, eu tenho a ANEEL aqui, que a gente sabe ali, para os movimentos regulatórios e para algumas manifestações, que quer, dentro desses 90 dias, soltar uma resolução. E se, por acaso, sai uma resolução e logo depois sai a lei? Bom, a única coisa que a gente tem certeza é que, se sair uma lei antes ou depois da resolução, é a lei que vai valer. E a gente vai ter uma situação um pouco esdrúxula. A ANEEL solta uma resolução, vem uma lei, e se essa resolução a ANEEL não tiver tido uma bola de cristal para saber exatamente o que a lei vai dizer, ou seja, se a ANEEL não tiver regulado a matéria exatamente de acordo com o que a lei posterior disser, a ANEEL vai ter que rasgar essa resolução, fazer uma nova resolução para regular a lei que vier. Então, é uma situação que realmente requer cuidado e que a ANEEL deve estar, obviamente, espero, atenta a esse movimento para poder não soltar uma resolução inócua ou uma resolução que tenha uma validade de poucos meses ou poucas semanas. Tá? Bom, a gente tem aqui, além desse projeto de lei tratando especificamente sobre geração distribuída e o Código Brasileiro de Energia Elétrica, que é outro projeto, a gente tem também o PLS 232, que já trata a questão do subsídio de uma forma com um programa de terminar os subsídios. A gente sabe que o PLS 232 tem essa diretriz. Essa diretriz já foi adiantada pela medida provisória 998, que traz já, em relação à TUSD, uma alteração e uma previsão de que o desconto da TUSD seria retirado por ser um subsídio e seria substituído por um benefício ambiental. Benefício ambiental esse que a gente não tem ainda ideia do que vai ser. E aí a primeira dúvida que me ocorre é, ora, se a gente tem um PLS dos 3 que vai fazer uma evolução no setor elétrico que está tratando de subsídio, se a gente tem nesse PLS, dizendo, subsídio tem que ser substituído por um ativo ambiental, ou seja, não é simplesmente acabar com o incentivo para certas fontes, não é simplesmente acabar com o incentivo, mas sim, de repente, alocar de quem vai subsidiar esses incentivos, essas fontes tão importantes, principalmente a solar e a eólica. E aí você tem, no caso da GD, a ANEEL regulando sozinha, a gente não vê nenhum tipo de substituição, é simplesmente um período de transição para acabar realmente ou para diminuir os benefícios que existem hoje. Tem uma outra proposta, que é do deputado Lafayette, que é o conhecido Código Brasileiro de Energia Elétrica. Esse código, aí é uma opinião muito pessoal, como o Henrique disse, como o Joel disse, eu tenho 20 anos de setor elétrico, não é à toa que eu raspo a cabeça para ninguém ver os cabelos brancos. Então, eu sempre brinco que o diabo não é porque ele é ruim, é porque ele é velho e já viu muita coisa. E eu lembro quando eu entrei no setor elétrico em 2001, eu fui em uma sessão da Câmara dos Deputados, eu trabalhava numa empresa
do setor elétrico, antes de ser o gerente jurídico regulatório da CCE, e eu me mandaram ir na Câmara de Deputados para acompanhar uma sessão que iriam discutir o Código Brasileiro de Energia Elétrica. Esse Código Brasileiro de Energia Elétrica ele é discutido desde antes de 2001. Se me perguntarem, se pedisse para apostar dinheiro hoje que esse código vai sair, eu acho que ele não vai sair. Ele não vai sair por uma série de motivos, porque a gente sabe que uma medida provisória de 5 artigos, quando vira lei, ela vira um ornitorrinco de 35 artigos, tratando sobre várias coisas. Vocês imaginam um Código Brasileiro de Energia Elétrica, no qual a função dele, se você for ler esse código de cima a baixo, e sem, obviamente, valorar o trabalho de quem fez isso, mas ele não só uma consolidação de várias leis sobre diversos temas do setor elétrico, como ele altera uma série de conceitos. Você imagina, você pega hoje, se a gente pegar a Lei 13.302, que trata lá sobre também encargos do setor elétrico, e pegar uma lei do setor elétrico e fizer alterações, já vai ter uma repercussão absurda. Imagina se você pegar todas as leis do setor elétrico, colocar no grande caldeirão, não só consolidá-las, mas alterar, não só consolidá-las, mas fazer uma série de alterações conceituais nela. Então, é importante a gente acompanhar esse projeto de lei e, principalmente, essa proposta que está no projeto do deputado Lafayette em relação à GD, que é uma proposta bastante benéfica para o setor de geração distribuída, é uma proposta que está alinhada com os investidores em relação a ter uma transição mais segura, ter uma transição que dá uma segurança de investimento. Porém, na minha visão, eu acho que esse projeto ele vale para quê? Para, eventualmente, alguém retirar essa parte de geração distribuída e transformar no PL sozinho e ele seguir. Se a gente for aguardar esse código sair, acho que é um trâmite muito longo. Eu acho que, assim como eu fui estagiário e fui nessa sessão da Câmara em 2001, acho que o meu estagiário pode ir em 2031, talvez, uma nova sessão da Câmara para poder assistir também novas sessões sobre esse Código Brasileiro de Energia Elétrica. Acho muito difícil isso acontecer. O setor elétrico ele não é só uma colcha de retalhos. Uma colcha de retalhos, às vezes, ela se encontra, é feia, mas ela se encontra. O setor elétrico, em matéria de legislação e regulação, é realmente um saco de trapos. Tem legislação que não se encontra. Então, você fazer isso de uma vez só e ainda trazer alterações conceituais profundas é muita discussão para um corpo normativo só e, obviamente, vai acabar tendo coisas não sendo tão bem feitas, vai acabar tendo conceitos alterados sem a devida discussão. São muitos conceitos complexos, muitos conceitos muito técnicos, muitos conceitos. Se você colocar tudo isso num caldeirão só para discutir de uma vez só, eu tenho certeza que vai acabar alguma coisa passando e não sendo tão eficaz quanto a gente gostaria num código, de ter realmente uma consolidação de todas as leis e pegar aquele código e olhar, está tudo aqui. Não é tão simples assim. Bom, regras de transição e as polêmicas da Resolução Normativa 482, a gente já adiantou aqui um pouquinho. Basicamente, o que a gente tem aqui é uma ideia da ANEEL de você manter para aqueles que já têm a requisição de acesso o benefício da autoprodução como ele é hoje até 2031, e os novos entrantes já entrariam no regulamento novo. Então, a primeira reclamação é, 2031, a gente está falando de 10 anos. Um painel solar, você tem uma vida útil de 25 anos. Então, quer dizer que eu pensei, eu estruturei, eu negociei, eu fiz o modelo de preço do meu projeto. Entrei, vendi para o meu off-taker, vendi para o meu consumidor. E aí vem uma legislação nova e eu tenho só 10 anos naquele regime. Então, isso realmente pode comprometer a bancabilidade. Muitas vezes, você bancabiliza, você financia esse investimento. Então, você pode estar mexendo não só na rentabilidade do investidor, mas também comprometendo, inclusive, o pagamento de financiamentos em relação a isso. Então, os bancos, a gente assessora muitos bancos em relação a esses projetos, na estruturação de dívida desses investimentos, e é uma coisa que está preocupando muito os bancos. Então, a segurança jurídica não fica só no campo do investidor, não fica só no colo do Daniel, mas fica também, pode causar um sobrepreço para o consumidor, e o banco começa a também ficar temeroso na hora de financiar esse projeto, porque risco se transforma em juros, e juros se transforma, e o banco não gosta de nada arriscado. O banco não por natureza, ainda mais em questões complexas regulatórias, ele vai buscar sempre aquele tipo de projeto que seja mais tranquilo de financiar. Bom, o Código de Energia Elétrica ele traz um conceito interessante,
Então, por mais que eu tenha as críticas em relação a acreditar que o código vai sair, eu tenho uma esperança que essa parte de GD ela seja desmembrada e tenha uma vida própria, e aí sim eu acho que sai. E se ele vier, ele traz uma regra interessante em relação à transição, tanto para a geração remota, a geração local e a geração compartilhada. Então, tem uma regra que traz, pelo menos, uma sinalização boa para o consumidor em relação ao prazo de transição, para que você não tenha aí uma transição brusca, uma transição que afronte o modelo de negócio do investidor. Tem nesse código também, uma questão que foi muito discutida, que foi inserida, mas de onde sairia? Já que você tem aí uma percepção de que existiria um subsídio e o código traz uma regra de transição mais tranquila, qual é a solução dada pelo código? A solução dada pelo código é que a CDS seja utilizada para poder fazer a compensação e dela serem retirados os valores para poder serem mantidas essa transição sem impacto direto aí para distribuidoras, nem para os consumidores que não tenham geração distribuída. Ou seja, ao invés das distribuidoras terem que repartir esse valor diretamente para os outros consumidores, isso sairia da CDE. Só que, obviamente, a gente sabe que a CDE é um fundo que, no final do dia, é cobrado dos consumidores. Então, mas é a solução legislativa que está aí no Código de Energia. Nessa semana, a gente teve aí mais uma novidade, que também discutiu muito no mercado, teve telefone, tocou e falou assim, mas espera aí, que projeto de lei 5829 é esse? É o projeto do Lafayette? Não, esse é o projeto do Silas. Então, tem um outro projeto que também está trazendo uma outra regra de transição, que eu vou trazer aqui para vocês, que é o gatilho para início da cobrança pelo fio. Então, qual é a ideia do Silas nesse projeto de lei? E aí, se alguém me perguntar qual é a probabilidade desse projeto sair, não tenho a mínima ideia, porque simplesmente, eu vou mostrar para vocês no último slide, que tem pelo menos 5 projetos de leis tratando sobre geração distribuída, cada uma com um grupo de patrocínio, um grupo de apoio próprio. Então, com certeza, eu acho que as associações, a Absolar, a BGD, estão trabalhando para poder afunilar e tentar trazer um pouco de organização no processo, porque como a geração distribuída e a fonte solar e as fontes renováveis têm um grande apelo para o consumidor e ganharam um apelo da mídia e da população, ao que parece, tem movimentos legislativos que têm deputado aí, assim, deixa eu colocar meu projeto de lei aqui embaixo do braço, porque eu quero ser o pai da criança. E isso traz insegurança também, porque ao invés de você focar num projeto de lei, discuti-lo para que ele seja o melhor possível para o investidor e para a sociedade, você tem 5 projetos de lei sobre o mesmo tema e nenhum deles acaba saindo. Então, a situação, mais uma vez, tudo isso causa certa segurança. Mas só para a gente se preparar, se por acaso o projeto do Silas for o campeão, esse projeto for o que avançar mais rapidamente, ele propõe um gatilho em relação, enquanto o valor de geração distribuída for inferior a 5% da carga da concessionária, você vai compensar integralmente. Quando for superior, a ANEEL vai definir o valor. É um projeto de lei extremamente lacônico, é um projeto de lei extremamente simples, com pouquíssimos artigos, que basicamente diz muito pouco. Por quê? Você imagina, então, na concessionária que o montante de geração distribuída ultrapassar a 5% da carga, o que acontece? Não sei. Aí é subjetivo. A ANEEL que vai dizer. Então, você vai começar de novo um processo na ANEEL. Já que vai vir a lei, o ideal é que a lei venha o mais fechada possível. A lei já traga algumas diretrizes para a ANEEL só regular os detalhes para a gente não ter, de novo, sai a lei e você não sabe o que vai acontecer. Tá? Então, mas o único ponto que a gente acha que é muito positivo nesse projeto de lei é que, em qualquer dos casos, a transição será de 25 anos. O gatilho é a apresentação da solicitação de acesso. Então, tem um marco certo e tem uma questão definida qual é. É a solicitação de acesso para a distribuidora. Bom, gente, para advogado é difícil falar pouco, né? Mas tentei aqui ficar dentro dos meus 20 minutos, tentei fazer aqui uma explanação. Da nossa visão, o que a gente tem agora tem que ser um movimento do mercado muito direcionado. Antes, a gente tinha um movimento para que a ANEEL não fosse à frente com a última proposta de resolução, que realmente não fazia qualquer sentido do ponto de vista de uma agência reguladora que quer atrair investimentos para o país. Agora, a gente tem tantas origens legislativas e a ANEEL querendo regular,
TCU dando direcionamento, a EPE dando uma decisão na quarta-feira, trazendo direcionamentos decorrentes do direcionamento do TCU. Eu acho que é hora de botar a bola no campo, né, e começar a ter um pouco mais de foco, porque senão a gente vai ter aí tanto deputado, tanto senador querendo ser o pai da criança, a gente vai acabar sem legislação nenhuma. Vem uma resolução da ANEEL, aí sai uma lei depois, a resolução da ANEEL vai ser revogada, então esse é o ambiente que a gente não quer. Então, a gente está aí no momento realmente de um divisor de águas, de saber qual é o caminho legislativo que vai, e aí sim, tendo o caminho legislativo, a ANEEL tem que seguir simplesmente regular o que vier na lei, e aí a gente passa a ter aí um ambiente mais seguro. Bom, é muito bom que a gente tenha uma notícia muito boa só. Vai sair essa legislação, a chance é essa, mas, infelizmente, o momento crítico realmente deve estar mexendo aí nas mesas de modelagem, nas negociações de contrato e nas decisões de investimento, né, Daniel? É justamente essa imprecisão. Você não é só não saber o que a ANEEL vai falar, é não saber o que a ANEEL vai falar decorrente de não saber qual dos projetos de lei que vai ser aprovado. Então, é uma situação bastante sui generis que, infelizmente, a gente está passando hoje. Esperamos que tenha uma definição, pelo menos um direcionamento o mais rápido possível. Obrigado, Henrique. Fico à disposição aí de você e aí de todos os presentes para qualquer pergunta. Rafael, poxa, obrigado aí pela apresentação. Acho que pelo pouco tempo, né, o assunto é muito assunto, muitas variáveis, né, igual você citou aí, uma coxa de retalho, né? De fato, esse risco ele é inerente, né? E de certa forma, os investidores ficam receosos, né, em fazer investimentos. O consumidor, acho que está até tendo uma corrida agora para a instalação de painel solar em casa, né? Porque, poxa, já que vai mudar, vamos correr para mudar. E chega informações, né, bate lá em cima, em todos os níveis, vai na presidência, volta, taxação de sol, quer dizer, é muita informação, às vezes até desencontrada, e como você citou aí, né, acaba sendo uma coxa de retalhos, né? O setor elétrico, já de algum tempo, né, às vezes, discussões da década de 90 estão sendo trazidos agora. Então, o que a gente sabe também é que o setor elétrico, às vezes, não tem a decisão certa ou errada, né? Muitas das vezes é a decisão do momento, né? Que é uma conjuntura de informações e toma-se aquela decisão. Bom, agora, posicionando isso tudo que você falou, né? Vou chamar aqui o Daniel para falar do lado aí da Mori como um grande player do mercado, né? Que acho que começou ter uma expansão maior a partir de 2015, 2016, com a revisão e a possibilidade da autoprodução, da autoconsumo remoto, né? Então, foi criado um modelo de negócio onde poderia investir ali numa fazenda solar e ter participantes ali, né, off-takers no negócio, onde se poderia fazer ali algum tipo de operação com a redução de custo para a contraparte. E toda essa indefinição agora, Daniel, desse setor, como é que, do lado aí da Mori, dos investidores, como é que se prepara para isso? O que vocês estão pensando para o futuro? Qual tipo de produto que vocês vão oferecer para o setor? Queria que você passasse um pouquinho do panorama geral aí na visão do lado aí de vocês. Perfeito. Bom, primeiro, agradecer, Henrique, a você, ao Stefano, a toda a equipe da GRIT pelo convite, por poder participar aqui desse webinário. Agradecer ao Rafael pela aula que ele deu aí, muito bem explicado. Quando vocês me convidaram e falaram que o Rafael iria participar, para mim foi um alívio, porque isso me isentou de ter que falar da parte regulatória, que nós, né, que atuamos nessa parte de geração distribuída, sempre que a gente vai apresentar o nosso negócio, o nosso modelo, a viabilidade dele, a gente tem que falar da parte regulatória. A gente é obrigado, né, faz parte, e é interessante que mesmo para clientes de menor porte, para clientes de pequenos negócios, residenciais, às vezes, eles têm essa noção, esse entendimento de que existe um risco regulatório, né? Às vezes a gente vai levar o nosso modelo de negócio para uma pequena loja
uma pequena padaria, um pequeno comércio, e alguns questionam, mas assim, olha, eu ouvi falar que tá correndo risco de acabar o subsídio para energia solar ou para esse modelo de geração distribuída. E aí a gente tem que explicar que não vai acabar de uma hora para outra, que existe uma longa discussão, que é tudo isso que o Rafael está pontuando, né? Que é uma discussão que já vem de muito tempo, de meses, alguns itens de anos, né, no setor elétrico. Então, assim, às vezes o risco maior é de você não tomar nenhuma decisão e ficar da forma como está, e perder uma oportunidade. Então, a cabeça do empreendedor, a cabeça de todos aqueles que estão investindo em modelos de negócios relacionados à geração distribuída, remota ou compartilhada, são pessoas que, olha, a gente sabe que existe um risco, mas, assim, existe uma grande oportunidade. Né? Então, assim, como conseguir dimensionar esse risco, né, para poder avaliar a relação risco-retorno da melhor forma. E aí, como o Rafael pontuou, você está num ambiente onde um projeto de engenharia, né, um modelo de negócio novo, tem um risco jurídico tão grande, isso faz com que... E um risco jurídico, né, a nível de lei. A gente não está falando de decreto, de resolução normativa, né, que no ambiente jurídico eles têm uma força menor. A gente está falando de eventuais mudanças na lei, né, projetos de lei, a lei da geração distribuída, a gente ouve falar algumas coisas nesse sentido, né? Então, o que acontece? Isso faz com que a gente tenha que precificar um risco, né, do impacto financeiro de uma mudança muito brusca no negócio, e acaba que é natural que a gente carregue a mão, no sentido que eu tenho que me preparar para o pior cenário. Né? E aí você entra, às vezes, num movimento defensivo de sobrevivência. Então, assim, você às vezes tira um pouco o foco em tentar melhorar o seu processo, evoluir, criar novos produtos, e acaba tendo que é um foco assim, de evolução, e acaba entrando num foco muito defensivo, assim, de como se precaver dos piores cenários de mudanças de legislação. Né? E é isso, naturalmente, você tem que carregar esse peso desse risco financeiro para o seu modelo, e isso faz com que, às vezes, você acabe sendo do que você gostaria de ser ao desenvolver um negócio, ao apresentar um modelo, sendo que nós já temos diversos outros riscos, né, nesse nosso modelo de negócios. Tá? Riscos de engenharia, riscos até a questão do clima, isso pode interferir nas nossas usinas, né? Mas eu queria dar um passo atrás agora, e eu queria apresentar melhor a Amori Energia, o nosso modelo de negócio, mas eu me comprometo a sempre estar fazendo um link, né, com o que o mercado como um todo está praticando e com o que se esperar, né, e qual o futuro desse mercado de geração de energia. Então, eu vou pôr uma apresentação em tela aqui. Vocês estão vendo? Ótimo. Bom, primeiro eu quero falar da Amori, mas para falar da Amori eu tenho que falar do que a Amori entrega, do que a Amori realiza. E a gente está com um portfólio de 50 usinas solares em Minas Gerais, 50 grandes usinas, todas focadas em geração distribuída e compartilhada, certo? Então, assim, naturalmente existem outros players que também podem ter uma quantidade maior de usina do que nós, ou uma potência instalada maior do que o portfólio da Amori, mas no segmento de geração distribuída compartilhada, a Amori assim, é a líder, tem o maior portfólio, a gente está falando de 50 usinas, todas em Minas Gerais, e nós, naturalmente, já estamos com plano, já estamos com ações
para tornar a nossa operação nacional, né? Atuar também em outros estados. Inicialmente em Minas Gerais, por quê? Porque Minas Gerais é onde você tem um casamento de diversas condições favoráveis para a geração distribuída compartilhada, né? Condições relacionadas à legislação, o Rafael sabe, poderia falar mais umas meia hora, né, sobre isso, mas resumidamente, basicamente, né, o Estado de Minas Gerais, para a energia solar, ele isenta o ICMS na compensação da energia para usinas de até 5 mega. Nos demais estados, a grande maioria, essa isenção, ela vai só até 1 mega de potência instalada. E, além disso, essa isenção que temos aqui em Minas, ela se aplica em praticamente todas as componentes da tarifa de energia elétrica dos consumidores, né, daqueles que vão estar recebendo essa energia. Em alguns outros estados, isso não é claro, ou fica claro que não, vai incidir só sobre uma parte da tarifa, que é, por exemplo, sobre a TUSD. A TE vai ter que pagar ICMS do mesmo jeito. Tá? E só para o pessoal entender, TUSD é a parte de uso do sistema da tarifa de energia, a TE é a parte da energia. Tá? E é quase que meio a meio, metade da sua tarifa, em média, né, eu estou falando, vai ser TUSD e metade TE. Então, assim, aqui em Minas, a gente tem essa isenção do ICMS que pega praticamente, que pega toda a tarifa, e você tem também uma região, uma grande região em Minas, né, que é o norte, noroeste de Minas Gerais, que é a região com alto nível de irradiação solar, né? E aí, felizmente, é uma região que essa disponibilidade, né, essa condição favorável para se investir em energia solar, ela se dá realmente numa região onde você tem uma necessidade de investimento, né, onde a agricultura já não é tão vigorosa quanto no sul de Minas. Você está atuando em regiões em que esse impacto ele é muito visível, ele é muito significativo, porque são regiões carentes de investimento, são regiões carentes de soluções, de projetos, né, que tragam emprego e renda no médio e longo prazo. Então, a Amore, quase a totalidade dos projetos dessas usinas da Amore estão no norte e noroeste de Minas. A gente está falando de 50 usinas, e cada usina nossa, cada empreendimento, são investimentos da ordem de 20 milhões. Então, a gente chega aqui em números, né, que a gente vai ter ano que vem, um investimento aqui em Minas, né, em infraestrutura, né, superior a 1 bilhão. E o nosso objetivo, a nossa missão, é democratizar a energia solar, né, por meio da geração compartilhada, para reduzir os custos de energia elétrica dos nossos clientes, né, de forma simples, sustentável. Hoje a gente está com mais de 2 mil clientes, a gente espera chegar aí a poder atender mais de 50 mil clientes. A gente está com 34 usinas solares concluídas, né? Tem outras 16 previstas para 2021, para chegar nesse portfólio de 50 que eu sinalizei para vocês. Mais de 180 megawatts de potência solar instalada. A gente tem aí esse impacto que a gente estima aí de 27 mil toneladas de redução de carbono para a atmosfera, e a gente espera prover para esses nossos clientes, né, que vão participar que estarão compartilhando, né, participando de nossas usinas compartilhadas, uma economia anual que pode chegar a 40 milhões. Tá? E para quem ainda não se deparou com esse modelo de negócio, com essa solução, eu acho que a melhor forma de tentar explicar o que a Amore faz é realmente o compartilhamento da nossa usina. Então, da mesma forma que você pode utilizar de um escritório compartilhado, né? Você não tem que investir no escritório, você não tem que alugar, você não tem que comprar móveis, você não tem que comprar uma sala. Então, ao invés de você ter toda aquela despesa, todo aquele investimento em adquirir um escritório comercial, você pode estar usando um escritório compartilhado,
né? E aquele escritório tem que atender aquelas suas necessidades daquele momento, tá? Então, se sua equipe ficar grande demais, aumentar, você pode trocar de escritório ou aumentar seu espaço naquele escritório compartilhado. Se sua equipe reduzir, né? Ou eventualmente você não precisar mais daquele escritório, você encerra, né? E muda para outro, ou simplesmente não vai estar mais utilizando nenhum escritório compartilhado, né? Isso vale para os carros compartilhados, né? Para quem investir e ter aquele custo de manutenção e carregar todos os riscos de ter um carro. Se você é um usuário eventual, esporádico, você pode ter um carro compartilhado, né? Você pode compartilhamento tanto pelo Uber, pelo 99, por essas plataformas que facilitam a utilização mais esporádica, mas você também pode estar realmente dividindo os custos do carro com outras pessoas, né? E no nosso modelo, o que a gente oferece é isso. Participem, você pode participar, você CNPJ, ou você pessoa física, né? Empresa ou residência, participar das nossas usinas, sendo um consorciado ou um cooperado, né? Juridicamente, a estrutura pela qual você viabiliza essa participação, esse compartilhamento da sua usina, é um consórcio para atender empresas, condomínios, né? Ou é uma cooperativa para atender contas, unidades consumidoras cuja conta esteja no CPF, tá? E aí a gente atende tanto residências quanto também propriedades rurais, que é muito comum que estejam no CPF, né, de um proprietário. E aí, além da geração compartilhada, que é o nosso foco, é interessante falar que a geração distribuída, ela tem também um alto consumo remoto, tá? E é bom a gente separar bem para quem está acompanhando, e às vezes não está tão no dia a dia desse mercado, né? O alto consumo remoto, a unidade consumidora que tem a geração de energia, ela tem que ter o mesmo CNPJ ou CPF, né? Tem que ser a mesma titularidade das unidades consumidoras que irão receber aquela energia, tá? Então, o alto consumo remoto, por exemplo, você pode... É muito comum você ver pessoas que têm um apartamento, mas tem também um sítio. E aí eles constroem a usina, um rooftop, ou mesmo uma usina de solo, né? Se for um sítio com uma área disponível boa. E essas duas contas, estando no mesmo CPF, ela pode fazer um alto consumo remoto. Ela dimensiona uma usina que atenda tanto o sítio quanto o apartamento dela, desde que esteja na mesma distribuidora, né? É muito importante reforçar esse conceito. Geração distribuída uma das principais bases é que você tem que estar dentro de uma mesma área de concessão, de uma mesma distribuidora, né? Já na compartilhada, não. Você pode ter uma usina e compartilhar ela com diversos outros pessoas ou empresas que não precisam ter o mesmo CNPJ. A grande diferenciação realmente é essa questão aí da titularidade entre esses dois modelos. É claro que isso aí também pode impactar o modelo financeiro, porque para o alto consumo remoto você pode ter alguns benefícios em relação à tarifa, a tarifa de compensação, que é a tarifa que você tem que... Tarifa de compensação é a tarifa pela qual você vai estar sendo, vamos dizer assim, cobrado quando você utiliza uma energia que vem de fora, né, que não está sendo gerada em loco na sua unidade consumidora, né? Então, você pode ter alguma diferenciação entre o alto consumo remoto e a geração compartilhada. O alto consumo remoto também ele é muito comum para grandes empresas que têm várias unidades consumidoras, tá? O ramo de telecomunicações, a gente encontra muito esse tipo de modalidade sendo adotada pelas empresas, né? Porque elas têm muitas antenas, a antena consome muita energia elétrica, então, o que elas fazem? E todas elas estão no CNPJ da operadora. Então, o que ela faz? Ela constrói ou ela arrenda uma usina de um terceiro, certo? Ao arrendar essa usina de um terceiro, a usina vai estar no CNPJ dela, certo? Mas, naturalmente, se ela construir, né, o terreno onde está a usina pertence a ela, então é o mesmo CNPJ, e aí ela dimensiona essa usina para atender todas essas outras unidades consumidoras, tá? Então, o alto consumo remoto,
ele é muito comum você ver para quem tem redes de banco, por exemplo. Você tem lá todas as agências que, em geral, estão em baixa tensão, né? Todos no mesmo CNPJ. Você monta naquela distribuidora uma usina, né? Ou arrenda de um terceiro uma usina para estar atendendo todas aquelas unidades consumidoras que pertencem a uma mesma empresa, né? Na geração compartilhada, a gente não tem que ter essa preocupação. Você pode construir a usina e trazer consorciados ou cooperados, né, de diferentes CPFs e CNPJs para compor aqueles prosumidores que vão estar recebendo a energia da sua usina, certo? E aquele consumidor, aquela empresa, ele vai ter um termo de adesão no qual ele vai estar entrando, né, nesse consórcio cooperativa, e aí cada empresa tem suas condições, vamos dizer assim, de participação nesses empreendimentos, no compartilhamento desses empreendimentos, com seus prós e contras, e aí é isso que os consumidores, né, ou as empresas têm que avaliar, qual que é a condição, né, quais os benefícios que ele ganha ao adentrar um consórcio, né, ou uma cooperativa de geração compartilhada, qual o risco que eventualmente ele carrega, né, tanto o risco técnico, né, da operação, quanto o risco, eventualmente um risco aí de mudança regulatória, isso é importante. E o que a gente propõe com a nossa solução, mas que também é algo que a gente está muito em linha com o mercado, é o que? Não demandar, né, dos participantes das nossas usinas, né, investimento, certo? Então, o investimento ele é todo realizado pela Amore, né, não tem taxa de adesão. Naturalmente, a gente está falando de pessoas que não querem construir a própria usina, porque não querem ter obra, ou não podem, né, porque moram num apartamento, não tem como fazer uma usina, instalar uma usina no apartamento, ou não querem ter a dor de cabeça ou o risco da manutenção, da operação e manutenção desse ativo, né? E também a gente procura facilitar esse processo, né? Que esse processo de adesão a esse consórcio, a essa cooperativa, seja da forma menos burocrática possível, tá? Então, não só a Amore, como todo o mercado, está procurando criar instrumentos que permitam às pessoas e às empresas participar desse modelo de negócio sem ter que virar um especialista em energia, certo? É claro que essa decisão, né, de você gerar sua energia própria, de você participar de uma usina compartilhada, ela é uma decisão em que a gente vai estar empoderando o consumidor. Olha, você não está mais... A sua única opção não é somente a distribuidora local. Você não está totalmente preso a ela no que tange a forma como você vai estar... a origem da energia que você vai estar consumindo, né? Você agora tem uma liberdade de atuação, você pode ter sua própria usina, você pode participar de uma geração compartilhada, você pode escolher qual fonte de energia você vai querer estar, você vai estar atendendo o seu consumo. Você vai poder escolher qual fonte de energia você vai estar priorizando no processo de desenvolvimento do setor, porque se todos começarem a caminhar por esse sentido, menos iremos depender das fontes de combustível fóssil. Assim, se todos começarem a caminhar para a geração distribuída, para se tornar autossuficiente, e a geração distribuída, ela também, como regra basilar, né, ela se apoia em fontes alternativas e renováveis, né? Então, quanto mais as pessoas caminharem nesse sentido, né, menos iremos depender das fontes convencionais, né? E aí, dentre essas, a gente vai estar, acredito eu, deixando de demandar primeiro aquelas mais caras, que são realmente os combustíveis fósseis, e aquelas que têm maior impacto socioambiental também.
E aqui, em relação a Amor e ao nosso modelo de negócio, a gente tem, né, o nosso produto, o nosso serviço, né, as nossas usinas compartilhadas, elas podem atender tanto a residências, tá? E aí a gente consegue atender contas que tem um consumo mínimo de R$200 por mês, comércio, indústria, condomínio, e aí a gente já trabalha com uma conta mínima de R$400 por mês, ou mesmo propriedades rurais, também com contas a partir de R$400 por mês. Tá? Esses valores, é interessante a gente pontuar que assim, a Amori ela já faz um esforço para estar realmente atendendo o máximo possível de clientes. Então, inicialmente, a gente trabalhava com valores de R$1.000, depois fomos baixando para 500, agora estamos conseguindo atender até R$200 para residências, né? E para conseguir isso, a gente tem que estar investindo, né, em plataformas de atendimento, a gente tem que estar desenvolvendo estratégias para conseguir entregar esse produto para cada vez um número maior de consumidores, e a gente tem que estar assumindo alguns riscos, porque eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas assim, quanto menor a conta de energia, mais componentes fixas ela tem, tá? E eu chamo de componentes fixas aquelas que a energia gerada remotamente, seja por autoconsumo remoto ou seja por geração compartilhada, são componentes que a nossa energia não consegue gerar desconto, né? Bater na conta de energia desses consumidores. Então, só para dar como exemplo, né, a gente está falando da taxa de disponibilidade, tá? Que pode variar de 30 a 100 kWh por mês. Isso em reais, a gente está falando aí de R$20 a R$90 por mês, como também iluminação pública, né? Que é uma contribuição que vai para as prefeituras manterem a iluminação da cidade. Então, assim, isso pode variar aí de 10, 15 até R$40, a depender do município, a depender do porte de consumo. Então, assim, você se propor a atender contas a partir de R$200 implica que você vai estar assumindo um pouco, né, o risco dessas componentes fixas, às vezes, tem um peso muito maior na conta do seu cliente, e aí você vai ter que desenvolver um produto que realmente consiga atendê-lo mesmo nessas condições. Tá? A gente vê isso porque alguns concorrentes nossos, eles têm réguas de corte mínimo bem maiores do que a Amori, mas a gente tem investido, tem desenvolvido soluções para que realmente a gente consiga democratizar o acesso a essa energia limpa e renovável por meio das nossas usinas compartilhadas. E se alguém tiver interesse, né, em conhecer mais sobre os nossos produtos, nossas soluções, sobre a Amori, tá, eu tenho aqui o nosso site para que a pessoa possa avaliar a conta dela, o potencial de economia. E sobre o futuro, né, na verdade, a evolução da geração distribuída, né, esses números aí são números que eu retirei da ANEEL, foi retirado hoje, inclusive. É muito interessante a gente ver, né, como que houve um aumento exponencial das conexões de geração distribuída, esse é o número Brasil, tá, nos últimos anos. E que o maior catalisador, a gente fala muito na 482 de 2012, mas foi a primeira alteração na 482, que aconteceu em 2015, né, salvo engano, a resolução 685, que foi a resolução que criou essa figura, né, da geração compartilhada, né, e que possibilitou o autoconsumo remoto de forma bem regulada. Então, quer dizer, de 2012 até 2015, a gente tinha a geração distribuída crescendo, né, avançando, mas naquele modelo em que você punha uma usina na sua casa ou no seu comércio, mas que ela iria atender somente aquela casa, aquela unidade consumidora ou aquele comércio, né? Ainda não tinha muito claro, ainda não tinha bem definido essa questão da troca de energia entre unidades consumidoras, né? E a partir da resolução
687 de 2015, a gente vê um salto, né, de investimento, de número de instalações, de conexões enorme, porque aí sim você pôde otimizar esse modelo de geração distribuída, porque nem sempre, naquele comércio que você tem ali, você tem telhado para estar construindo a usina, né? Ou você até tem um telhado disponível, mas ele tem um problema de sombreamento, né? Ou seja, ele tem um prédio ou prédios ao lado que geram muita sombra, né? Árvores que podem gerar sombra. Então, o que acontece? Você tinha, sim, um mercado potencial, mas ele não estava ainda estava limitado por algumas condições de engenharia, né? E a partir de 2015, com essa resolução que permitiu, né, o modelo do autoconsumo remoto, do compartilhamento de geração, aí que você tem esse salto na geração distribuída, porque aí sim você pode trabalhar com um modelo mais otimizado. Olha, eu tenho uma rede de farmácias, eu não preciso fazer montar uma usina no teto de cada farmácia que eu tenho. Eu posso fazer uma usina num terreno plano, num terreno mais barato do que o ponto de venda das minhas farmácias. Em vez de fazer 5, 10 pequenas usinas, faço uma grande usina, então tem ganhos aí de escala, de manutenção, e vou estar atendendo essas unidades, né? Então, por isso que a gente vê esse salto aí no modelo no número de participantes, né, de investidores em geração distribuída. Isso em paralelo, né, com todo um avanço da parte jurídica. E aí, quando eu falo avanço, não necessariamente nas leis, mas nos modelos contratuais para suportar esse modelo de negócio, certo? Porque, assim, os escritórios, quando uma legislação cria um novo modelo de negócio, é natural que haja uma certa incerteza regulatória. E aí você começa a ter vários escritórios de advocacia, vários advogados trabalhando, né, para mitigar esses riscos, né? E aí, naturalmente, esses escritórios, as empresas, elas vão trocando informação entre elas e aí elas vão conseguindo construir modelos jurídicos, modelos contratuais que já vão mitigando alguns riscos, tá? Então, assim, isso também fez com que, por exemplo, esse processo de amadurecimento desses instrumentos jurídicos, né, talvez ele explique, por exemplo, essa demora, entre aspas, que a gente teve ali em 2016 e 2017 para a geração distribuída engrenar, né? A gente teve também algumas definições que vários investidores aguardaram relativos à tributação dessa energia compartilhada, né? Ou mesmo de autoconsumo remoto. Então, assim, a gente teve ainda um período de amadurecimento, tanto da parte jurídica, dos instrumentos jurídicos para suportar esse modelo de negócio, quanto também na questão da interpretação e da definição pelos estados, né, de como que eles vão cobrar os impostos da energia em cima dessa energia compartilhada. Então, apesar da gente ter um marco regulatório lá de 2012, que teve um grande avanço em 2015, a gente ainda teve aí um período de aprendizagem, né, onde os investidores estavam até aguardando um cenário de menor incerteza, e essa menor incerteza ela veio com trabalho jurídico, com trabalho de engenharia, para efetivamente poder estar investindo em projetos de maior porte, né? E soma-se a isso tudo, naturalmente, a queda do custo dos painéis, né? Você tem uma informação já muito bem difundida, mas assim, nos últimos 4 anos a gente teve uma redução pela metade no custo do painel, né? Então, assim, desculpa, não sei se é 4 ou 10 anos, mas assim, nos últimos anos a gente teve uma redução significativa no custo dos painéis solares, dos inversores, e aí também, em paralelo, você tem todo o desenvolvimento, né, de uma inteligência nesse processo de importação desse material, de construção das usinas. Você tem vários integradores que iniciaram a operação nesse mercado, tanto que, assim,
A grande maioria, né, das empresas, dos integradores de energia solar, principalmente, eles são empresas de poucos anos de história, né? A grande maioria. Mas, assim, esses poucos anos, né, de operação, muitos já conseguiram desenvolver um conhecimento muito sólido nesse modelo, certo? E desse modelo que hoje a gente conta aí com quase 350 mil unidades de geração distribuída, isso no Brasil, nível Brasil, né? Atendendo mais de 5 mil municípios, unidades que recebem créditos, né? Quase 450 mil unidades, uma potência instalada de 4,3 gigawatts, certo? E a grande maioria desses empreendimentos, dessas usinas, realmente são usinas solares, né? Usinas fotovoltaicas. A gente está falando aí de um universo de 348.900, né? E por que isso? Porque realmente a solar ela é a fonte que melhor permite a modularidade, ou seja, eu consigo viabilizar uma usina de pequeno porte para uma residência e consigo viabilizar também uma usina para um armazém, para um comércio de médio porte, para um shopping e até mesmo uma pequena indústria, né? Eu não falo as grandes indústrias porque aí a gente já está pulando para aquele segmento que vai ser atendido pela geração centralizada no Mercado Livre. Aí já é outro mundo. É o mundo que a Grid aí, que o Stefano, que o Henrique já atuam e já dominam. Né? Mas as usinas termoelétricas, né, que tem que ser de fontes alternativas e renováveis, por exemplo, biomassa, as eólicas e até mesmo as centrais geradoras hidrelétricas, né, que são pequenas usinas hidrelétricas, né, a gente não tem esse grande benefício da modularidade que a gente encontra na usina solar. E isso explica a grande discrepância que a gente verifica entre essas fontes na geração distribuída, né? A gente não consegue ter ainda, né? Espero que futuramente consigamos, mas ainda não temos pequenas usinas eólicas que a gente pode montar na nossa casa e elas vão conseguir atender ao nosso consumo de energia com confiabilidade, com baixo custo de manutenção. Da mesma forma, uma pequena termoelétrica, ela não dá viabilidade, mas isso na solar a gente consegue ter todos esses benefícios, né? Tanto que aqui embaixo eu destaco os números da energia solar e você vê que ela realmente domina esse ambiente de geração distribuída. Mas que a gente espera e torce, né, para que futuras soluções tecnológicas possam trazer outras fontes também para esse ambiente, né? Com uma maior participação, com uma maior viabilidade. E o futuro da geração distribuída, a minha apresentação é curta, tá, pessoal? Ela, em termos de slides, eu falo, né? Ela se limita a este último, mas neste último, eu acho que a gente tem vários pontos que são muito relevantes para essa conversa, né? Quando a gente fala do futuro da geração distribuída, a gente está falando do quê? A gente está falando de novas soluções contratuais. Então, como eu disse, a gente já teve um processo de amadurecimento dos instrumentos jurídicos, tá? Esse amadurecimento é tanto para o gerador, né, para o investidor, quanto para o consumidor ou prosumidor, né? Então, hoje, é notório que você tem, para quem está participando de uma geração distribuída compartilhada, você tem contratos que dão mais flexibilidade para os consumidores, certo? Flexibilidade de não ter, por exemplo, um prazo de fidelidade muito grande ou uma multa de saída muito elevada. Então, assim, os primeiros contratos, eles tinham cláusulas de saídas às vezes muito pesadas, muito complexas, né, para os consumidores, e hoje o mercado como um todo, não só a Amore, mas todos os agentes, eles estão caminhando para modelos mais simples e mais flexíveis para os consumidores, né? E hoje também a gente já teve um amadurecimento dessa questão jurídica. Então, assim, a gente já consegue ter, hoje a gente encontra contratos, né, que conseguem ser menores, né, não tem mais 50 páginas, né? A gente consegue encontrar contratos menores,
contratos de consórcio, contratos de cooperativa, termos de cooperativa menores, ou mesmo contratos, né, com integradores para construção e operação de usinas, né, que podem ser adquiridas ou arrendadas, contratos menores, mas que são contratos que entregam mais segurança jurídica do que a gente encontrava há 1, 2, 5 anos atrás. E isso é um ganho para toda a sociedade, né? Igual o Rafael falou, quando o setor elétrico está mais na mão dos advogados do que dos engenheiros, é porque tem alguma coisa errada, né? E é bom que ele, que é advogado, falou, que se fosse eu, engenheiro, falando, poderia soar como uma provocação. Mas não é. A gente vê que, às vezes, né, essa briga para se definir modelos jurídicos, ela vira um atrito, né? E quando a gente tem já modelos que estão funcionando, que sofreram contribuições de diversas partes, que têm pontos de vista diferentes, a gente consegue ter um modelo mais otimizado, né? E nada se perde, nada se cria. Se a gente tem modelos que já estão funcionando bem, é natural que os próximos contratos, que os próximos consórcios que a gente vier a constituir, eles vão se basear nesse modelo, tá? Então, assim, mesmo eventuais empresas que sejam concorrentes nesse setor de geração distribuída, né, sejam integradores concorrentes, né, ou empresas de usinas compartilhadas concorrentes, elas aprendem umas com o contrato de outras, tá? Isso é natural. E o interessante é que essas empresas, cada uma pega o que ela vê de interessante na outra e melhora esse contrato, né? E essa melhora, ela tem que ter como foco o consumidor. Então, assim, eu não vou melhorar um contrato meu de forma que vou agregar mais risco para o consumidor, né? Se eu fizer isso, tudo bem, eu posso estar barateando o meu preço, mas ou barateando, no caso, o que eu vou entregar para o meu consumidor. Mas, assim, será que ele quer assumir esse risco? Né? Será que ele entende esse risco que ele está assumindo? Então, assim, é importante que a gente tenha, assim, uma evolução nesse sentido de contratos, né? Contratos de consórcio, estatutos de cooperativa, termos de adesão a consórcio, termos de adesão a cooperativas, contratos, né, com integradores para desenvolver a usina, para fazer a OIM, e é notória a evolução que a gente viu nesses instrumentos jurídicos aí nos últimos anos, né? Um outro ponto são as que a gente está vendo e que a gente também está atuando ativamente nisso, são as plataformas de contratação e gestão desses ativos de geração distribuída, né? E é interessante que essas plataformas, elas vão permitir, elas já estão permitindo, e elas vão permitir ganho de escala, elas vão permitir padronização, né? Elas vão permitir aos consumidores auditar se a economia que lhes foi prometida está sendo entregue, né? Se a energia que foi gerada na usina realmente está sendo entregue para as unidades consumidoras desses prosumidores, né? Porque muitas vezes o consumidor ele participa de uma comunidade solar, de um consórcio, de uma cooperativa, mas a conta de energia ela ainda vem com diversos lançamentos que tornam confusa essa percepção do que ele realmente está tendo de benefício e do que ele ainda está tendo que pagar para a distribuidora, né? Então, a gente está vendo todo um movimento também na distribuidora, né, mas mais nos agentes externos, né, nos geradores, né, e naqueles que trabalham com as usinas compartilhadas, e nos integradores também, para criar plataformas que facilitem esse processo de adesão, de contratação, de gestão dessas faturas, entendeu? E, novamente, quem ganha com isso é o consumidor, né? A plataforma ela vai dar ganho de escala, ela vai permitir redução de custos operacionais de todas as partes, né? E as plataformas, elas, as melhores, né, as que estão enxergando mais à frente, elas realmente estão com foco, né, em atender a diversos segmentos, a diversas distribuidoras, né? E a Mori está investindo nisso, a Mori está atuando para estar dentro desse mercado também, porque a gente entende que isso é o futuro, né? Não é mais só ter o ativo,
mas entregar uma solução, né, uma experiência de usabilidade, entregar as informações que o consumidor que está naquele consórcio cooperativa demandam para ele realmente se sentir bem atendido, para facilitar a vida dele, né? Não só reduzir o custo da energia, sim, reduzir o custo de energia, não só trocar a fonte da energia pelo qual ele atende o consumo dele, também trocar a fonte de energia dele, né? Mas também fazer isso com simplicidade, fazer isso com transparência e garantir um bom atendimento, que é não é o último item que eu pontuei, mas é um item muito importante. Eu acho que o futuro da geração distribuída, como o futuro de vários outros mercados, ele vai estar para aqueles que atenderem bem os seus clientes, tá? Então, aquele integrador que construir a usina conforme prometido, né? Prover a manutenção e operação conforme prometido, ou melhor do que o prometido, é ele que vai se destacar, é ele que vai ser o futuro da geração distribuída, né? Aquelas empresas que trabalham com usinas compartilhadas com amor e aquelas que conseguirem entregar para o seu cliente o benefício prometido, conseguirem não ficarem atrasando na entrega da energia da usina, mostrarem para o cliente que ele realmente está tendo o benefício que lhe foi prometido, essas empresas, para mim, no meu entendimento, serão aquelas que vão estar ali no futuro da geração distribuída, né? E o atendimento nada mais é do que o atendimento, ele vai ser o que o consumidor vai estar percebendo dessa experiência toda, seja tanto da usina que está lá no telhado da casa dele, quanto de uma usina compartilhada. Assim, estou recebendo pelo que eu contratei, pelo que eu comprei, pelo que eu fui atrás, né? Estou tendo uma dúvida, estou tendo uma dificuldade, estou sendo bem atendido nesse requisito, né? Se eventualmente um contrato, do ponto de vista jurídico, não está me atendendo, a empresa ela está fazendo um esforço, ela está dando a atenção necessária para conseguir ajustar dentro do possível esse contrato para me atender, isso vai ser o diferencial, né? Eu acho que no futuro a gente teremos soluções ainda melhores do que as soluções que a gente tem hoje. A Amorim, em particular, está investindo muito para isso. E, por fim, como naturalmente a gente está falando de novas tecnologias, né? Baterias, telemetria, meios de pagamento, né? As fintechs, que estão trazendo soluções que facilitam, né, o pagamento, novamente, a usabilidade do sistema, né, ou do modelo de negócio ao qual o cliente está adotando. Em termos de bateria, a bateria hoje ainda algo que é um nicho de mercado, porque ela realmente é uma solução ainda cara para a grande maioria das aplicações, né, de grande consumo. Se a gente fala, por exemplo, em um sistema de backup, em caso de falta de energia, né, o gerador a diesel, ele ainda é a solução de menor custo de investimento, ainda é a solução mais adotada, mais encontrada aí, mas a gente já está começando a perceber que há um movimento aí de trazer soluções de fora e de desenvolver internamente aqui no país soluções de bateria, tanto para o backup, ou seja, para conseguir atender a unidade consumidora em caso de falta de energia pela distribuidora local, mas também como forma de você conseguir reduzir a despesa deste cliente com energia, né? Ainda não é uma realidade para a grande maioria, ainda é um mercado de nicho, mas o custo da bateria, né, ele tem caído ano a ano, de forma com uma menor velocidade do que a gente tem visto para os painéis solares, mas assim, a gente percebe essa redução ano a ano. E futuramente, as baterias podem sim, em conjunto com alguma fonte de geração distribuída, entregar uma solução melhor para o mercado, tanto para os investidores, tanto para os geradores, quanto para os
consumidores, para os prosumidores, que é aquele que produz e consome a sua própria energia, né? Soluções de telemetria, né, que é a medição remota ou a medição setorizada. É notório também que a gente viu uma grande redução no custo dessa solução nos últimos anos, né? E diversas novas soluções têm surgido a cada ano. Soluções mais simples, soluções mais baratas, soluções mais viáveis, né, mais fáceis de instalar, e que entregam também um ambiente completo, que você consegue acessar e verificar o consumo da sua casa, o consumo da sua indústria, do pequeno comércio. E essa solução de telemetria, ela vai ser muito útil para a geração distribuída, né? O futuro da geração distribuída, ele vai ser construído muito também com a utilização dessa telemetria. A telemetria ela vai agregar uma previsibilidade do consumo de energia para os clientes e para os geradores. E isso é importante, porque quando você está trabalhando com uma usina compartilhada, você conseguir prever, né, ou medir, melhor do que prever, né, medir o consumo daqueles que compartilham a usina, permite com que você possa otimizar a destinação daquela energia para os seus clientes, para os seus consumidores, para os seus consorciados ou cooperados, né? E, por fim, pagamentos, né? Uma resistência que a gente tem hoje a esse modelo de negócio é que fala assim, olha, você aderindo ao modelo de geração compartilhada, além da fatura, né, da distribuidora, que virá reduzida, virá com as taxas mínimas, né? Você também terá a fatura do consórcio, da cooperativa, né, o boleto do consórcio, da cooperativa. Então, assim, você vai deixar de ter uma fatura da distribuidora e vai passar a ter 2 meios de cobrança, né? Só que a soma desses dois novos, da nova fatura mais desse outro boleto, tem que ser menor do que a sua fatura na CEMIG, da distribuidora, né? Antes de você adotar essa solução. Ok, é menor, vai ser menor. Mas, assim, às vezes os clientes veem uma resistência em mais um boleto para pagar, mais uma fatura. Então, o que acontece? O futuro da geração distribuída, especialmente a compartilhada, ela também ela vai se basear, ela vai se apoiar nessas soluções tecnológicas que facilitam o pagamento, né? Está pagando por meio do Pix, está pagando com cartão, com débito automático, utilizando Bitcoin, utilizando, como é que chama? Aqueles créditos de DOTs ou outras formas de cashbacks, né? Isso são soluções que elas vão fazer parte da geração distribuída, porque, no fundo, elas também vão entregar para o consumidor, para esse prosumidor, uma melhor experiência, uma facilidade maior. Elas vão descomplicar a vida desses prosumidores. Então, assim, essa é a visão que eu, em particular, tenho do futuro da geração distribuída. É uma visão que nós compartilhamos aqui na Amor Energia, né, que o foco tem que ser no consumidor, aquele que entregar a melhor solução jurídica, a melhor solução contratual, a solução mais flexível, que agrega menos risco, que seja mais fácil de compreender, né, aquele que conseguir gerenciar da melhor forma essa base de clientes, aquele que melhor atender esse consumidor. Essa empresa é que vai fazer parte do futuro da geração distribuída. Bom, pessoal, a minha apresentação ela encerra aqui. Espero não ter estourado o tempo aí de 20 minutos. Confesso que nem cronometrei aqui. E, novamente, agradeço a participação aqui no webinário, agradeço aí a aula que o Rafael proporcionou para a gente e estou à disposição aí para dúvidas, para perguntas, para provocações. Passo a palavra aí para o Henrique agora. Beleza, Daniel. Obrigado aí, cara, pela apresentação, muito esclarecedora, né? Acho que, de certa forma, atingiu todo o nosso público aqui, né? A gente tem pessoas mais leigas aí no assunto, outras mais experientes, mas eu
creio que atingiu bem todos o público, né? Eu vou pegar um gancho aí do que você falou do mercado, né? Já abrindo a sessão de perguntas, né? Eu peço que, por favor, as pessoas repassem as perguntas aqui. Eu já vi algumas no YouTube, mas eu quero pegar esse gancho do mercado e trazer uma pergunta já para o Rafael. Se na sua visão, Rafael, essas regras de transição aí que estão sendo discutidas, né, e tudo, efetivamente você já mencionou aí que a gente não sabe qual que vai vir, pode vir um em cima da outra, né? Se isso, de certa forma, vai trazer mais segurança para o negócio, né? Vai melhorar esses modelos aí já apresentados pelo Daniel. Eu queria saber um pouco da sua visão aí para o mercado aí futuro também. Bom, o que a gente espera, obviamente, é que a gente tenha aí regras consolidadas. A incerteza, eu acho que é o maior custo de qualquer investimento. Então, óbvio que a gente espera que qualquer legislação que venha, eu acho que a sociedade, eu acho que a ANEEL já sentiu a temperatura aí na consulta pública, no sentido de que, sim, se for para ter qualquer alteração que seja feita, obviamente não uma alteração drástica e brutal, como está previsto na resolução, que é a partir diretamente da opção 5, ou seja, não tem qualquer compensação no fio, porém, que se tiver uma alteração, tem uma alteração intermediária que seja racional e comprovada por números, tá? E que tenha uma regra de transição. Então, acho que isso é que vai dar o conforto para a geração distribuída. Acho que a expectativa, ninguém vai acabar com a geração distribuída, eu acho que é um sistema consolidado, já é uma realidade, não tem mais volta. Hoje, a gente está vendo uma corrida dos investidores e consumidores, nessa linha que o Daniel falou, os fornecedores que estão com produtos mais prontos, mais atrativos, está o mercado muito propício para o consumidor. O consumidor está escolhendo porque é uma janela de oportunidade, porque, obviamente, está todo mundo com medo do que virá. Então, você tem um projeto hoje já implantado, já conectado e com uma modelagem boa e que sirva e atenda o consumidor de uma forma tailor-made, eu acho que isso que interessa. O que virá, a gente acredita que vai vir obviamente, mera expectativa, mas acredito eu que vai ter algum tipo de redução em relação dentro daqueles 6 cenários que a ANEEL apresentou. A expectativa é que seja pelo menos um cenário intermediário, não o cenário 5, e que, tendo pelo menos a definição, acho que isso que é mais importante. Viver a incerteza é o pior risco que pode acontecer. Não saber quando vai mudar, em que parcela vai mudar. Eu acho que, tendo a certeza, você consegue valorar, precificar e atender seu cliente de uma maneira mais segura e com um risco delimitado. Bacana, bacana. Muito bom. Eu queria só complementar também a visão do investidor, do empreendedor, né, que o investidor empreendedor, ele não é contra uma mudança na regra atual, né? Eu acho que, assim, todos que já se debruçaram um pouco sobre esse assunto, sobre a questão em discussão da geração compartilhada, concordam que há, sim, melhorias a serem feitas no que tange a remuneração pelo uso do sistema da distribuidora, né? que é o famoso custo do fio, né? E assim, então assim, o que realmente os investidores, e aí quando eu falo investidor, tanto o investidor de uma grande usina de 20 milhões, como o investidor que montou a usina solar no teto da casa dele, o que eles querem realmente é ter uma previsibilidade, é que tenha uma menor incerteza e é que se chegue numa regra que seja racional, que seja justa, né? Nem mar nem sertão, o equilíbrio tem que estar no meio. Então, assim, igual o Rafael comentou, na apresentação dele, o mercado foi surpreendido, negativamente surpreendido, ao ver que a ANEEL que estava tratando de uma discussão já há muito tempo, jogou uma indicação de que ele ia adotar um cenário muito num extremo, né, de grande risco e de grande custo para quem tinha adotado a geração compartilhada, né? Então, assim, novamente, ninguém se furta a discutir, a melhorar esse modelo, ainda que isso implique numa inicial perda financeira, certo?
Mas é melhor a gente já ter isso definido, já ter isso precificado, fazer isso respeitando os contratos vigentes ou dando um prazo, né, que permita a todo mundo se adequar, do que ficar nesse ambiente de incerteza, sem saber se quem vai poder definir é a ANEEL ou não, que é o que aparentemente essa última sinalização do TCU veio questionar, mas é a ANEEL que define sobre isso? A gente entende que sim, a ANEEL é quem detém conhecimento técnico regulatório para decidir essa questão, né? Mas, assim, que se decida e que sinalize isso com calma para o mercado, para que realmente, se a gente tem que absorver um custo, a gente o faça, mas melhor isso do que eu ficar carregando custos de incerteza para um modelo que é de 20, 25, 30 anos, né, de retorno de investimento. Isso aí. Bom, gente, a gente, infelizmente, está chegando na reta final aí do nosso webinário, né? Já estamos no prazo aí de 7h30, que é o prazo estimulado para a gente finalizar. Deixa eu só pegar algumas perguntas aqui do YouTube. A gente tem pergunta. Queria agradecer. Uma pergunta aqui do Thiago Bal. Obrigado, Thiago, pelo envio da pergunta. Para o Daniel, o que o blockchain pode trazer de ganho tecnológico para a geração distribuída? Já fez alguma análise dessa aí, Daniel? Você falou aí de Bitcoin, né, meio de pagamento. Isso. Bom, primeiro eu vou mandar um abraço para o Thiago, nos conhecemos pessoalmente, fico feliz de ver que ele está participando, ele é uma referência também nesse mercado nosso de geração distribuída. O blockchain, eu acho que ele pode sim agregar uma solução de maior robustez, confiabilidade para esse modelo nosso de geração distribuída, mas para isso a gente vai precisar de que as distribuidoras participem desse processo. Tá aí o grande entrave para uma modernização mais acelerada, né, da geração distribuída, no que tange ao controle, né, da geração, dos créditos, da compensação e da injeção, realmente a gente vê essa modernização tendo como participação as distribuidoras, estando elas envolvidas nesse processo, porque por mais que você tenha uma plataforma de gestão, de cobrança, de compensação otimizada, quem entrega o seu produto, né, quem entrega a energia da usina para as unidades consumidoras e quem faz, né, o abatimento, né, entrega o benefício que é a redução na conta de energia, é a distribuidora. Então, o blockchain, sim, ele pode, eu acho que ele vai fazer parte do futuro da geração distribuída, mas para isso a gente vai ter que ter a adesão, a participação das distribuidoras nesse processo. Ok. Gente, infelizmente estamos chegando na reta final, né? Acho que o debate aqui merecia mais um período. Quem sabe a gente faz um novo webinário para tratar do assunto. Eu vou deixar 30 segundos finais aí para o Rafael e para o Daniel fazer o encerramento, e logo em seguida eu vou chamar o Joel para fazer o encerramento. As perguntas que ficaram aqui, gente, eu peço desculpa que não deu para responder. Nós vamos pegar as perguntas do YouTube e passar para as pessoas para responder, tá? E a gente responde posteriormente. E, Rafael, 30 segundos aí para a gente fazer o encerramento. Obrigado, Rafael. Obrigado, Daniel, pela participação aqui no evento. Não, primeiramente, só agradecer a todos que assistiram, mandaram perguntas, agradecer você, Henrique, ao Joel, agradecer pela aula do Daniel, aí, uma visão de mercado, uma visão realmente de quem está procurando soluções para o consumidor, e é exatamente isso. Eu acho que o campo, a gente quer que acabe com essa insegurança, a gente quer que tenha definição, porque o papel do advogado é realmente buscar soluções. Então, a gente adora quando a gente pega um projeto desse, estabelece uma nova forma de consórcio, uma nova forma de flexibilização no projeto, mas sem fazer projetos, sem saber o que vai acontecer amanhã, acho que é a pior coisa que pode existir. A gente tem uma expectativa bem grande aí de pelo menos, a gente definir qual PL que vai ser votado. Acho que isso aí já seria um grande passo. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Rafael. Daniel, com você.
Bom, agradecer realmente novamente ao convite, a sua pessoa, Henrique, ao Stefano, toda a equipe da Grid, e realmente reforço o que o Rafael falou. Eu acho que todos temos que trabalhar em soluções que entreguem um melhor modelo de geração distribuída, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista de tecnologia, quanto do ponto de vista de atendimento às necessidades dos clientes, né, das empresas que estão nesse segmento, mas da sociedade como um todo, né? Então, se for necessário rediscutir, reequilibrar os custos para a utilização do sistema, vamos fazer, vamos todos participar, queremos ser ouvidos, né? Consumidores, empresas, integradores, grandes usinas, todos querem ser ouvidos, todos querem apresentar o seu lado, mas queremos fazer para chegar a uma solução que seja melhor para o segmento, para o mercado de geração distribuída, né? Não é um lobby pessoal, não é um lobby de um setor em especial, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar para chegar numa solução que atenda melhor ao setor elétrico e aos consumidores e clientes de energia. Beleza, Daniel, obrigado pela participação. Eu passo a palavra aí para o Joel. Boa noite a todos. Até logo. Boa noite, pessoal. Agora a gente passou por essas perguntas. Eu só queria deixar aqui para o Matheus, que fez uma pergunta para a gente no YouTube também. A gente não teve a oportunidade de responder aqui por causa do tempo também, respeitando esse prazo. A gente passou um pouquinho, né? Também o Alexandre, a gente vai pegar as perguntas de vocês, nós vamos transmitir para os painelistas e aí, assim que a gente tiver essas respostas, a gente compartilha com vocês. Aí, se vocês quiserem entrar em contato com a gente pelo LinkedIn, tá? Fique à vontade. Qualquer um da equipe Grid a gente vai transmitir essa informação para vocês. Como a gente tinha combinado, a gente vai fazer um sorteio agora de um brinde, né? Para um presente de Natal da Grid para quem esteve presente, quem fez a inscrição. Eu vou pegar aqui, eu relacionei os nomes das pessoas que se inscreveram pelo Zoom e relacionei também as pessoas que manifestaram no chat lá no YouTube. Então, vou fazer o sorteio aqui e vou publicar para vocês o resultado. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minuto. Aí, É bom, né, Joel? Para ter essa auditoria aí, tem que compartilhar a tela, né? vou compartilhar a tela. Depois o Daniel ganha aí, pô. Aí, né, o pessoal vai falar que é Eu marmelada. já ia perguntar se quem participou do webinar palestrando pode ter acesso aí também ao sorteio. Quando vocês estiverem vendo a tela aí, vocês me falam. Estão vendo aí, né? Já estou vendo. Ok? Então, a gente tem aqui as pessoas que solicitaram, né, tanto no YouTube quanto os que estão inscritos lá no Zoom. Eu vou rodar uma vez aqui. Esse nome aqui é só nome de teste, tá, gente? Não teve sorteio ainda, não. Vou sortear aqui agora. E quem venceu foi o Luiz Eduardo Farinho. Eu vou ver aqui de onde é que ele se inscreveu. Luiz Eduardo Farina. E aí, Luiz, se você estiver assistindo aí a gente nesse momento, eu peço que você entre em contato com a gente pelo e-mail da Grid. O e-mail da Grid é contato@gridenergia.com.br. Se identificando, falando assim, eu sou o vencedor do sorteio, quero meu presente, né? E a gente vai combinar com você a forma de entrega desse presente. Ô Henrique, se você puder digitar aí no chat aí o e-mail. Deixa eu colocar aqui. Luiz Eduardo Farina.
Ah, ele está online? Dá para ver. Aí mandei o e-mail aí do contato da Grid. O Luiz, ele escreveu... Deixa eu ver. Luiz Eduardo Farina. Ele se inscreveu pelo Zoom. Ele é da Delta Energia. Parabéns, Luiz. A gente vai entrar em contato com você pelo e-mail. A gente consegue fazer o contato com ele. Sim. Nós queremos agradecer a presença de todos, tanto pelo YouTube quanto pelo Zoom, né? Nós acreditamos que se a gente fosse fazer um evento para esgotar todas as questões de GD, né, não deveria ser um evento, tinha que ser um fórum, né? Um evento que duraria mais de um dia, né? São muitas discussões, são muitas mudanças aí que estão vindo pela frente, mas a gente acredita que serviu sim para o que a gente tinha planejado, né, Henrique? Quer trazer um pouco desse conhecimento, dessas mudanças regulatórias que estão por vir, e até mesmo para as pessoas se prepararem, aquelas pessoas que querem investir em GD, né, se sentirem mais seguras, né, com relação aos negócios e aos modelos de negócio também que se enquadram para eles, né? E nós queremos desejar também a todos aos presentes um Feliz Natal, né? Que vocês possam estar da maneira que for possível com as pessoas que vocês amam, com todo o cuidado possível, né, por causa da Covid. A gente não passou ainda essa pandemia, e a gente deseja um ano de 2021 muito melhor do que esse, né, com muitas oportunidades de negócio, e sem essa Covid, né, que a gente possa superar essa pandemia. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado aí. Boa noite, obrigado novamente. Tchau, tchau.